Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos explorar a área de trabalho do Excel. Eu já estou aqui com o Excel aberto, então quando eu abro um Excel, a priori já vem aqui em cima, aqui à esquerda, um botãozinho de salvamento automático. Se eu deixar ele, se eu ligar ele, marcar ele, ele vai pedir para eu escolher uma conta, né? Eu posso escolher uma conta para salvar esses dados. Tá? Se eu não quiser salvar, se eu quiser salvar somente no desktop, então eu não preciso deixar esse botãozinho ligado. Tá? Então, isso você já precisa ter a conta cadastrada na Microsoft. Aqui eu tenho um botãozinho, alguns botões aqui, na verdade, né, que isso aqui é a nossa barra de ferramentas de acesso rápido. Essa barra de ferramentas de acesso rápido, gente, é pouco utilizada pelo pessoal, mas é tremendo, é muito bom isso aqui, porque eu posso colocar aqui os comandos principais que eu uso no dia a dia, que eu mais uso, e aí eu posso, sem precisar ficar navegando aqui nas ribbons, eu já vou explicar o que é essas ribbons para vocês, eu posso já trabalhar com ela. O melhor lugar para se usar ela, se você deixar aqui em cima, é bem provável que você não vai usar. O melhor lugar para colocar ela é clica aqui nessa setinha e coloca aqui, ó, mostrar abaixo da faixa de opções. Então ela vai ficar aqui embaixo. Então é a mesma barrinha, inclusive com o salvamento automático lá, normal, tá? Sem problema nenhum. Aqui eu tenho o botãozinho de salvar, o botãozinho de desfazer uma ação que eu fiz, aqui o de refazer, aqui um botãozinho para abrir um documento já existente, aqui para criar um novo, aqui eu tenho alguns comandos que eu coloquei a mais, que é onde o Excel fala, essas coisinhas aqui, tá? Aqui eu tenho uma guia de pesquisa, desculpe, aqui o nome do arquivo, né? E como é que ela tá? Ele tá como geral aqui dentro lá do minha confidencialidade, tá? Ou seja, é restrito, todos os funcionários podem ver, todos os funcionários da minha organização. Aqui é uma barrinha de pesquisa muito legal isso aqui, gente. Por exemplo, eu quero fazer uma formatação condicional. Vou colocar aqui, ó, formatação condicional. Ele já vai me dar aqui, ó, os botões para eu não precisar nem colocar lá. Então eu posso colocar aqui em criar nova regra, ele já trouxe aqui para mim. Eu não preciso vir aqui no botãozinho, nova regra, tá? Então lá na caixa de pesquisa eu já posso pesquisar por um comando e ele já traz ele para mim. Posso também pesquisar uma função aqui, por exemplo, PROC-V, tá aqui, ó, ele já trouxe a função PROC-V, uma ajuda lá do suporte da Microsoft, e eu posso usar ela aqui, então, já direto, ele já traz o assistente de função aqui. Mas não se preocupe com isso, por enquanto eu quero só mostrar a barra de pesquisar para você usar. Nós vamos ver o que é assistente de função, o que é o PROC-V, pode ficar tranquilo, tá? Aqui ao lado eu tenho, então, qual é a conta que está logada, então, quais as contas que eu tenho disponíveis para logar e qual eu estou logada nesse momento. Eu posso sair aqui, posso exibir minha conta, posso fazer várias coisas, posso adicionar outra conta também. Aqui eu tenho os botõezinhos de minimizar, o de maximizar, que é o restaurar, e também o X-in. No Windows 11 você pode colocar aqui clicando aqui, você pode, passando o mouse por cima, você pode escolher uma área para colocar, né? Então é bem sossegado isso aqui. E aqui o fechar. Aqui abaixo eu tenho então as minhas guias ou as minhas ribbons. Ribbons nada mais são do que guias, tá? O Excel então é dividido em guias, onde eu tenho na página inicial as guias que os usuários no mundo todo mais usam, então elas são divididas aqui por grupos de comando, grupos semelhantes, né? Botões de comando semelhantes, recursos semelhantes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o grupo de comando área de transferência, os botõezinhos que fazem parte desse grupo de comando área de transferência. Aqui eu tenho o grupo fonte, onde eu posso colocar negrito, itálico, sublinhado e assim por diante. E aqui eu posso navegar então entre minhas guias, clicando nelas, ou com o mouse aqui em cima, eu clico no CTRL, eu clico desculpa, então com uma das guias selecionadas, eu rolo a bolinha do mouse e eu posso também ir navegando entre elas, tá? É bem legal isso aqui. Então, as guias são formadas por grupos de comandos e botões de comando. Aqui embaixo eu tenho a caixa de nome. Essa caixa de nome, gente, a primeira funcionalidade dela é mostrar onde eu estou. Por exemplo, ela está dizendo aqui, ó, M4. Significa que eu estou na coluna M e linha 4.
Isso aqui dá um endereço da célula que está selecionada. Então, esse retângulo é uma célula. A célula que eu estou selecionando é a M4. Então, ele mostra onde eu estou. A outra funcionalidade dele é me levar para alguma célula. Por exemplo, B3. Clico no Enter e ele me leva para a célula. Tá? Então, essa é uma das funções. Ela tem mais. Eu vou mostrar para vocês depois também que toda célula tem um endereço e tem um nome. Por padrão, o nome é o próprio endereço. O que é o endereço? É a junção da coluna com a linha. Então, B3. Esse é o nome, esse é o endereço e também é o nome. O endereço eu não posso mudar, mas o nome eu posso mudar. Eu posso chamar essa célula de Joãozinho. Nós vamos ver isso na frente. E aqui eu tenho a barra de fórmula. Barra de fórmula, então, eu estou com a célula B3 selecionada. Se eu clicar aqui dentro e se eu digitar alguma coisa, ela vai para lá. Então, a barra de fórmula serve para digitar um texto, serve para editar uma função, uma fórmula, um texto. Eu posso editar aqui na barra de fórmula. Tá? Então, o Excel é composto por 16.384 colunas, só deixa eu confirmar aqui, que é muito número, né? 16.384 colunas e 1.048.000, volta para cá, 1.048.576 linhas. Então, é linha que não se acaba mais. Se você multiplicar o número de colunas por linhas, vai dar um número astronômico, que é o número de células que tem em uma planilha. Quantas planilhas eu posso ter numa pasta de trabalho? Porque isso aqui é uma pasta de trabalho e aqui eu tenho uma planilha. Então eu posso ter mais uma planilha, clicando no maisinho aqui, ó. Então eu tenho 3 planilhas, mas é uma pasta de trabalho. Então, a quantidade de planilhas que eu posso ter em uma pasta de trabalho vai depender da capacidade da memória do seu computador, tá? Então, um computador, quanto melhor, mais planilhas eu posso colocar. Antigamente, eu conseguia colocar no máximo 255 planilhas. Agora, esse limite já extrapolou. É lógico, quanto mais planilha, mais pesado, mais lerdo o Excel, mais demorado os cálculos e tudo isso. Muito bem, aqui embaixo, deixa eu fazer uma coisa aqui para não ficar muito... Aqui, deixa eu fazer assim. Aqui embaixo eu tenho, então, as guias de planilhas, e quando eu tenho muitas planilhas, aqui, gente, eu vou acrescentar algumas planilhas a mais aqui, deixa eu encolher isso aqui, aí é liberado, é habilitado esses botõezinhos aqui para eu poder navegar entre as planilhas. Então aqui eu tenho os botõezinhos de navegação nas planilhas, tá? Botãozinho de mais para acrescentar planilhas, aqui eu tenho esses 3 pontinhos, né, para eu redimensionar a área de planilhas da minha barra de rolagem horizontal. Então essa aqui é minha barrinha de rolagem horizontal, essa aqui é minha barrinha de rolagem vertical. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, a barra de fórmula, ela é expansível, tá? Então eu posso clicar aqui, aumentar ela, e posso aumentar ainda mais quando eu tenho fórmulas muito grandes. É legal a gente dar uma aumentadinha para poder analisar aqui a função, e também eu vou mostrar uns macetezinhos para vocês, como é que a gente pode fazer para inventar as funções, as fórmulas, para facilitar o entendimento, mas isso, uma coisa a cada tempo. Eu vou digitar alguns números aqui, só para a gente ir uns textos aqui, e vou selecionar essa coluna. Para selecionar a coluna toda, clico no rótulo de coluna, que é a letra A, e aqui eu tenho a minha barra de status, onde eu tenho algumas informações, estatísticas desse meu intervalo selecionado. Então eu tenho a média 2,5, contagem 6, contagem numérica 4 e assim por diante. Eu posso alterar essas funções que aparecem aqui, clicando com o botão direito, escolhendo quais que eu quero que apareçam ou não. Inclusive, se eu quero que apareça, se o Caps Lock está ativado, ou seja, a letra maiúscula, né? Um Unlock, que é para digitar um número, teclado numérico e assim por diante. Tem várias funções aqui. Aqui eu tenho a minha visualização da planilha, que pode ser normal, pode ser exibindo aqui o layout de página, e também tenho a quebra de página, tá? Tem os 3 layouts aqui. E aqui uma barrinha de zoom, onde eu posso aumentar o zoom ou diminuir o zoom pela barrinha de rolagem, ou com o botãozinho de menos ou de mais, ou posso clicar aqui onde está o percentual de zoom e selecionar um zoom mais adequado, conforme eu quero. Outra forma de aumentar o zoom também é clicar no Ctrl e rolar a bolinha do mouse, né? Então, se você vai rolando, ele dá zoom out, que é o
aumenta o zoom, né? Quando você rola ela para frente. Quando traz ela para trás, ele dá um zoom in. Então, ele diminui o zoom, né? Eu acho que é zoom in, zoom out. É, isso mesmo. Legal, pessoal. Então, essa aula é mais para você conhecer aqui a planilha, tá? A área de trabalho onde nós vamos trabalhar. Tem muita coisa para a gente ver aqui ainda. Isso aqui é só para apresentar para vocês, tá? Nós temos muitas coisas a mais ainda. Deixa eu ver só se eu estou olhando aqui a minha colinha para ver se eu não esqueci nada. Não, é isso mesmo, tá? Legal. Então, dê uma brincada com isso aqui, brinque e dê uma olhada, o que você tem no seu Excel, o que ele é diferente do meu, lembrando que o meu é o Office 365, aquele que recebe atualizações constantes, tá? Praticamente todo mês tem alguma atualização aqui no Excel 365. Caso o seu seja aquela licença vitalícia, 2021, 2019 ou 2007, sei lá, né? Também dá para brincar, só que algumas funções que a gente vai ver aqui no curso só tem no Excel 365. Por exemplo, o operador de espaço derramado a gente só consegue usar no 365, PROC-X só no 365, então, a função filtro, então tem algumas funções que só no 365. Mas nada impede você de aprender com uma outra versão, a versão vitalícia. Legal, pessoal? Um forte abraço e até a próxima aula.